Graças e paz, meus queridos irmãos, irmãs, telespectadores e telespectadores do YouTube. Vamos para mais um vídeo falando sobre a palavra do Senhor, que está baseado em Hebreus 12, de 1 a 29. Versículo 1 nos diz: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resisteis até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, com filhos meus, não desprezais a correção do Senhor, e não desprezais quando por ele fostes repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele a qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nos corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivamos, porque aquele, na verdade, que um pouco de tempo nos corrigiam com bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Porque tomai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas
direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devaso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção que foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos e milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que está escrita nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não esperaram aqueles que rejeitaram o que na terra advertia, muito menos nós, se nos desviamos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Estas palavras, ainda uma vez, mostram
mostram a mudança das coisas móveis com as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos voltar aqui para o primeiro versículo, que nos diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. O que é que nos quer dizer esse versículo 1? Primeiro, quem são a nuvem de testemunhas que nós conhecemos pela Bíblia? Todos os profetas e os discípulos. Os profetas que vieram na antiguidade, João, que foi o antecessor de Jesus, João Batista, no caso, e todos os profetas que apontavam também para a vinda de Cristo, assim como João Batista. E qual é a paciência que Cristo quer que nós tenhamos? É realmente a paciência de esperarmos Ele, sem dizer que Ele está tardando, nem que Ele está falhando, que Ele nem tarda e nem falha, Ele vem na hora e no momento certo. No momento que nós estivermos prontos para subir, que todos os sinais que estão acontecendo aí largamente acontecerem e terminarem de acontecer, que o último sinal da vinda dele é essa paciência que ele quer que nós tenhamos, é esperar o último sinal da vinda dele, que é a pregação do Evangelho a todo o mundo, a todo o universo. Quando todas as pessoas realmente souberem, ouvirem o Evangelho, mesmo que elas não tenham aceito, ele voltará. Vamos agora para o último versículo, que é o 29, que diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós às vezes esquecemos de dizer que Deus é amor. Nós dizemos muito Deus é amor, mas muitas vezes nós esquecemos de pregar que Deus também é justiça. Esse fogo consumidor que está dizendo, que está listando aqui no verso, é exatamente a questão dele ser justiça. Porque se agirmos com justiça para a humanidade, seremos um fogo consumidor. Se só trabalhamos com a verdade, sem escondê-la, sem se omitir dos fatos, nós vamos ser taxados em alguma hora de certinho, só querer as coisas certas e tal, aquela coisa toda. Mas precisamos observar que Cristo morreu, ressuscitou e hoje ele está à destra do trono do Pai, com vestes de advogado, intercedendo por nós. Mas quando ele voltar, ele não virá com vestes de advogado. Ele virá com vestes de juiz. É onde entra a justiça, que se fala muito na Bíblia. Deus é justo, é amor, é paciência, é benignidade, é ensinamento? É.
mas também ele virá como juiz. E aí, se nós somos pegos em faltas, pode ser que nós perdamos a nossa salvação. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, que este vídeo venha alcançar as pessoas e produzir os frutos necessários na vida dessas pessoas que o Senhor quer alcançar através dessa pregação. Todos esses são meus pedidos e agradecimentos, não escondidos em méritos meus, mas sim escondidos os méritos do teu Filho Jesus, aquele que morreu, mas vive e reina para todo e sempre. Amém.